Cristo ressuscitou. E quando verdadeiramente nos entregamos a Ele, Ele não apenas faz parte do nosso domingo, o domingo da ressurreição, mas Ele faz parte da nossa segunda-feira, da nossa terça-feira, da nossa quarta-feira, enfim, Ele faz parte de cada dia da nossa vida. Então a gente começa a viver o novo com Ele, o novo de uma vida nova com a presença dEle. E todos os dias a gente começa a buscá-lo de corpo, alma e espírito, por exemplo, meditando em sua palavra. E meditando aqui em João 8, que fala sobre a mulher adúltera, queria passar apenas umas quatro visões aqui sobre essa parte que ele livra a mulher de ser apedrejada, né? Aqui Jesus estava no Monte das Oliveiras e logo pela manhã cedo tornou para o templo e todo o povo vinha com ele para se assentar ali e ouvir Jesus ensinar. Aqui é uma referência à igreja. Quando a gente vai à casa do Senhor, a gente se assenta ali diante do altar, como se fosse o templo, é o templo de Deus, e ali estaremos ouvindo aquilo que o Senhor tem para nos dar, tem para nos ensinar. No caso, hoje, através do pastor, do bispo, do padre, seja lá o que for. Então, aqui, como remete à igreja, é importante sim estarmos em comunhão, juntos como uma congregação, todos ouvindo uma mesma palavra, recebendo do mesmo Espírito e aprendendo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Então, ali nesse momento, eles estavam tentando a Jesus. Eles estavam procurando um motivo para acusar o Senhor. Mas o Senhor, como sendo sábio e já sabendo dos pensamentos de cada um, ele simplesmente não deu crédito àquele alvoroço, mas sim ele agiu com calma, sabedoria, discernimento, algo que precisamos muito em todos os momentos da nossa vida. A gente não agir de supetão, a gente não falar de supetão, mas sim a gente parar um pouco e começar a pensar no que a gente deve fazer. Então, Jesus, inclinando-se, ele se inclinou, ele se acocorou e começou a escrever com o dedo na terra. Ele simplesmente teve uma atitude ali bem simples de estar escrevendo alguma coisa ali na terra. A Bíblia não diz o que, mas a gente pode pensar que ele poderia estar escrevendo tudo aquilo, todas aquelas acusações, toda a situação ali da vida daquela mulher, para que pudesse ser apagado da vida dela. Ele estava escrevendo na areia, ele estava escrevendo na terra, então aquilo seria apagado ali. Então, os fariseus, eles continuaram a insistir. Cadê? Responde. Ficaram insistindo para o Senhor. Então, o Senhor endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Ele simplesmente ensinou, trouxe uma palavra ali que estava obrigando eles a pensarem, a usar o raciocínio, a usar a consciência. Então, ele simplesmente se tornou a inclinar-se e escrevia
continuou escrevendo na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor, ninguém me condenou. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Então, o que a gente pode retirar daqui de entendimento? Jesus, ele não acusa ninguém. Ele não aponta o dedo para a pessoa. Ele simplesmente faz as pessoas pensarem. Então a gente pode ver que sim, teve alguns momentos que Jesus ele falou dos fariseus na cara deles, hipócritas, né? Mas a gente pode pensar que, poxa, aqueles fariseus, eles estavam ali como doutores da lei, eles estavam ali como pessoas de Deus, que deveriam dar exemplo para os demais, que não conheciam a lei ou que não viviam a lei, mas eles simplesmente acusavam o povo e não pensavam em si mesmos, naquilo que eles faziam de errado. Então, nesse momento aqui é um momento muito delicado, porque se Jesus acusasse juntamente com ele a mulher, ela seria morta, aquela alma se perderia. Então Jesus, ele simplesmente ensinou, ele simplesmente mostrou o caminho, tanto para os fariseus quanto para a mulher. E para que a consciência de cada um pesasse. Então, a própria consciência do ser humano deve acusar a pessoa, e não nós, né? Então, como é difícil para nós a gente não apontar o dedo, mas simplesmente ensinar a verdade e a própria pessoa usar de consciência para reconhecer o seu estado espiritual. Então aqui a gente vê, Jesus ele não acusou ninguém. Ele simplesmente faz as pessoas pensarem em si mesmas para que a consciência da própria pessoa acuse, porque a consciência da pessoa, ela sabe do estado da pessoa. Só quem sabe do verdadeiro estado de cada um é si mesmo, e Deus, e até mesmo o diabo. Então, muitas vezes eu me pego assim, às vezes até olhando para os erros das pessoas, né? Eu olho assim, eu passo na rua, aí vejo uma mulher que tá com pouca roupa, né? Vestida daquele jeito, às vezes parece até que tá com sutiã, né? Vestida só com sutiã e andando na rua, e eu fico, meu Deus, fico meio escandalizada, né? Fico pensando, meu Deus, como é que a pessoa pode andar daquele jeito e se sentir bem e tá como se tivesse normal? Hoje em dia tá sendo normal isso, né? Mas então, muitas vezes, o que é que o Espírito Santo traz à mente? Por que você não ora por ela, então? Em vez de você ficar pensando criticando, né? Pode parecer nem que é uma crítica, mas sim um pensamento normal. Poxa, como é que a pessoa consegue se vestir daquele jeito? Mas eu tenho que lembrar, olha só um detalhe, eu tenho que lembrar que um dia eu me vestia também de uma forma parecida. Eu andava de shortinho, né? Eu ia para a universidade de shortinho e achava certo. E olha que pessoas que estavam ali, como a minha avó, por exemplo, ela me avisava: você vai para a universidade de shortinho? Não tá certo. Mas eu não queria saber, porque na minha mente eu achava que não tinha problema. Eu achava que estava tudo bem. Então a mesma coisa, a gente pensa, né, nesses fariseus, estava acusando a mulher. Ela foi pega em adultério.
mas eles não estavam pensando em primeiro lugar neles mesmos, que eles eram hipócritas, né? Então, antes da gente, o que é que Jesus quer ensinar? Que antes da gente querer apontar o dedo para os outros, existem 3 dedinhos apontados para a gente. Ó. Se a gente aponta o dedo assim, tem 3 dedinhos apontados para a gente. Então, antes da gente apontar o dedinho, por que a gente não pensa, reflete e ora, né? Pela pessoa. Espero que esses fariseus, depois de terem saído daqui acusados pela sua própria consciência, tenham ido orar pedindo misericórdia ao Senhor. Não se sabe, né? Mas Jesus quis ensinar isso. Que a gente só precisa, outro detalhe, a gente precisa sim falar a verdade, né? A gente precisa falar aquilo que tem que ser dito, mas vamos ver assim a forma como a gente fala, porque tá em jogo a nossa consciência, né? Tá em jogo a vida da outra pessoa, enfim. Então que a gente faça a nossa parte, que é bem difícil, que o Espírito Santo fará dele, dentro da pessoa, né? Então, aqui o Senhor Jesus nos ensinou a não acusar, mas sim ensinar para que a consciência da própria pessoa a acuse, porque a consciência da pessoa ela não falha, né? Porque tá lá dentro da pessoa. Então a gente vê a necessidade assim de a questão da pessoa se entregar para Jesus, ela se arrepender dos seus maus caminhos e se converter desses maus caminhos. A verdade, ela liberta, a verdade convence, a verdade salva, a verdade converte. Então, foi isso aqui que Jesus fez. Ele simplesmente mostrou a verdade para todos que estavam ali. Se aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Se vocês querem atirar a pedra contra a pessoa, primeiro pensem em si mesmo, porque todos são dignos de receberem pedradas. Porque todos falhamos, somos falhos. Então a gente lembrar que todos nós, um dia, né, antes de nos voltarmos para Jesus, um dia a gente andava no pecado, claro, com Jesus a gente busca santidade, a gente falha, a gente erra, mas a questão de viver no pecado já é outra coisa. Então por isso que a gente precisa do Espírito Santo, que é para a gente ter entendimento da verdade sempre latente aqui na nossa mente, a gente não ser enganado pelas mentiras de Satanás, a gente não ter a nossa mente cauterizada, a gente não ter a nossa mente ofuscada para as coisas de Deus, as coisas da verdade. O Espírito Santo, ele faz esse trabalho de mostrar a verdade para a gente. Quando a gente erra, ele vem e diz: você fez isso daqui. Cuidado, olha isso. Se converte dessa atitude que você teve. Vai pedir perdão. Não pensa assim não dessa pessoa. E quando a gente fala para Deus, quando logo vem esse pensamento que o próprio Espírito Santo nos convence do nosso erro, quando a gente fala para Deus, a gente está confessando: meu Pai, me perdoe, eu errei. Então eu estou confessando aquilo que eu fiz, que foi errado, eu estou reconhecendo o meu erro. E assim, Deus, ele tem liberdade para nos lavar daquele erro através do sangue do Senhor Jesus e o Espírito Santo nos santificar. E a gente ficar bem, tanto com os homens, mas sobretudo com Deus. Então a nossa consciência fica limpa. Então essa questão da consciência limpa é que nos faz ter certeza da nossa salvação.
é o que faz a gente estar bem, é o que faz a gente estar em paz, sem uma consciência acusando a gente todo o tempo. Isso traz paz, isso traz alegria, isso traz confiança diante de Deus, isso traz uma vida de paz com Deus. Quando a nossa mente ela tá limpa, a consciência ela tá limpa, não tem nada acusando você, o diabo não tem nada para acusar você. Então, glória a Deus, eu tô bem com meu pai, eu tô bem com as pessoas e eu quero me manter assim até o fim, até o último dia da minha vida. Porque eu estando em paz, se acontecer de Jesus vir para mim, eu tô em paz, eu sei para onde eu vou com ele, porque não tem nada me acusando. Então, existe uma batalha todo dia, o dia todo, para a gente estar limpo, para a gente estar em santidade. Isso é estar em santidade. Não quer dizer que a gente, somos os santos imaculados. Poxa, a gente tem que buscar ser. Porque se a gente está seguindo o santo, que é Jesus Cristo, como ele diz, sede santos porque eu sou santo. Quem diz estar comigo, sede santos em toda a sua maneira de viver, né? Tem uma passagem que fala mais ou menos assim. Então, depois você procura, que eu não tô lembrando agora. Mas, sede santos. Então, Jesus, ele dá a oportunidade da pessoa fazer a coisa certa. Então, ele vem com pensamento, a pessoa lembra de alguma coisa, né? E ela começa a pensar, refletir nas suas próprias atitudes. E aí sim, quando Deus vê sinceridade, desejo de mudança, desejo de se arrepender, então Deus derrama o dom do arrependimento, porque é um dom. Você pode ver que muita gente, a gente vê, tem gente que faz coisa errada, mas não se arrepende, continua no erro, é porque Deus ainda não derramou do dom do arrependimento sobre ela. Da mesma forma, a fé é um dom que Deus dá. Então, tudo isso é Deus que dá. Então, se ele não vê dentro da pessoa uma sinceridade, uma humildade, ele não dá. Então, a pessoa não se converte, a pessoa não pensa. Então, aqui a mulher saiu ilesa, mas Jesus disse para ela também, nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Então aí ficou para ela, olha, você tá livre, mas não peca mais, não vive mais nesse caminho, porque olha só o que é que causou essa forma de viver. Quase que você era morta. Porque o pecado, o salário do pecado é a morte. Então, pensa nisso. Ele deixou livre para ela pensar. A decisão é sua. A escolha é sua. Você já sabe o que é que acontece. O pecado leva à morte. Então, vai e não peques mais. Não peca mais. Para a sua vida não correr risco. Então, ele deu a oportunidade para a mulher tomar o caminho certo, o caminho do arrependimento. Porque se ele tivesse acusado ali, seria mais uma alma perdida. E ele não queria perder ninguém, claro. Jesus ele não quer perder ninguém que Deus dá para ele. Então, espero que essa mensagem tenha ajudado você em alguma coisa. Que o Espírito Santo guie você, guie os seus pensamentos, as suas atitudes. Da mesma forma eu peço por mim, porque necessitamos, carecemos da verdade do Senhor Jesus pairando na nossa mente, para que possamos tomar o caminho certo da salvação. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.